Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Primeiro, agradeço a confiança em meu trabalho, agradeço estar inscrito no meu canal, ter ativado as notificações, ter divulgado aos amigos, aos colegas, dar aquele like que a gente gosta, né? E espero que seja uma ferramenta útil, né, de informações gratuitas, tanto de direito, quanto de motivação, quanto de música. A ideia é justamente essa do nosso canal. E fico aberto a sugestões, a críticas, a ideia, a gente sempre melhorar. E eu faço aqui com todo amor e com todo carinho esse trabalho, tá bem? Esse vídeo é destinado à medida provisória 955, a 955, que revogou expressamente a medida provisória 905. A medida provisória 955 é de 20 de abril de 2020, quer dizer, um dia antes do feriado de 21 de abril, Tiradentes, né? Então é fácil até memorizar. E a medida provisória 905, ela é do dia 11 de novembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial da União, dia 20 de novembro de 2019. Então a ideia, quero fazer uma análise, uma reflexão com vocês aqui, tá? E já adiantando, dizendo que essa medida provisória 905, ela teve como objetivo principal a criação do contrato individual de trabalho verde e amarelo, que foi aquela criação de novos postos de trabalho, formas mais flexíveis de contratação, tentar movimentar o mercado, fomentar a economia e por aí vai. Só que a medida provisória 905, ela não trata só do contrato verde e amarelo. Ela trouxe aqueles verdadeiros jabutis, outros assuntos, tanto que muitos chamam de mini reforma trabalhista, tratando do acidente de trabalho de percurso ou itinere, quer dizer, não sendo mais a caracterização, trabalho aos domingos, trabalho de bancário, participação nos lucros ou resultados e por aí vai. A gente vai dar uma passada por esses assuntos, eu separei direitinho para vocês, tá? Então veja, né, já adiantando, embora o tema seja polêmico e eu vou voltar ao assunto, mas nós tivemos um período de vigência da medida provisória 905. Então, as relações jurídicas e os contratos entabulados à luz dessa medida provisória consubstanciam ato jurídico perfeito. E o instituto jurídico do ato jurídico perfeito está plasmado e tem respaldo jurídico, respaldo no ordenamento justo trabalhista vigente, lá no artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal de 88, e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembra que uma lei nova ela não pode retroagir, prejudicando ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O que está por trás? O princípio da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e sociais, que é substrato, é fundamento, é uma viga mestra de um Estado democrático de direito, está plasmado também no artigo 1º da Constituição Federal. É lógico que nós temos outras correntes, muitos dizem que esses contratos, né, verde e amarelo, celebrados à luz da medida provisória 905, eles, com a sua revogação, nós teremos a transformação em um contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, à luz do princípio da continuidade da relação de emprego, princípio esse alinhavado lá pelo saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, seria uma outra corrente. Uma outra corrente sustentando, quer dizer, que a gente teria a extinção automática do contrato pela revogação da medida provisória 905 pela medida provisória 955. Praticamente eu discordo dessas duas correntes. Eu entendo que sim, são atos jurídicos perfeitos, tá? E aí eu teria que respeitar o prazo de vigência e terminada a vigência, aí se encerra o contrato. Eu tenho isso respeitando entendimentos em sentido contrário, eu tenho muito apreço, né, pela teoria geral do direito, pelos princípios, pela hermenêutica, pela exegese, pela ciência de interpretação das normas. Eu acho que é fundamental a gente sair por aí. É óbvio que a gente está num momento de excepcionalidade, um momento de anormalidade. Muitos falam até em um direito emergencial, uma jurisprudência de emergência, mas eu acho que o mínimo do direito tem que ser preservado, né? Aquelas regras básicas de teoria geral do direito, de princípios, de hermenêutica, de exegese, a gente não pode usar também coronavírus como fundamento
para se criar qualquer coisa ou se aplicar qualquer coisa, né? Bom, vamos à nossa medida provisória, tá aí, a 905, de 11 de novembro de 2019, e ela institui o contrato de trabalho verde e amarelo e também trata de outros assuntos, né? Uma mini reforma trabalhista. Então, só lembrando de ideias básicas, no meu canal tem um outro vídeo falando específico só do contrato verde e amarelo. Tá, e lembra, fica instituído o contrato de trabalho verde e amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho. E lembra que esse contrato ele não se confunde com um menor aprendiz, com um contrato de experiência, com um trabalho intermitente, com um trabalho avulso, né? Então nós temos para isso que veio. Então tá aí, na criação de novos postos de trabalho, não se confundindo com essas modalidades, menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente, trabalho avulso. Tá tudo riscado, tá? Eu tô direto no site do Planalto, que é a legislação oficial, para dizer que realmente essa medida provisória não está mais em vigor. E veja, ela trata desse assunto, ó, estamos falando do capítulo 1º, capítulo 1 do contrato de trabalho verde e amarelo, e vai até, olha só, vai indo, tá? Eu tô passando mais rápido, porque você tem acesso a isso, e também tem vídeo no meu canal sobre isso também, mas vai até, olha só, até o artigo 18. Só que a medida provisória também trata de outros assuntos, do programa de habilitação e reabilitação física e profissional, prevenção e redução de acidentes de trabalho, nós temos aí. O que mais? Vamos avançar. Olha como é complexa a medida provisória, para quem não tinha lido ainda. O capítulo 3 fala do estímulo ao microcrédito. Vamos avançar. Capítulo 4, do Instituto Nacional do Seguro Social do INSS. E aí vem, pessoal, capítulo 5, alterações na CLT e outras legislações. Então veja, olha uns temas que foram alterados. Armazenamento em e-mail eletrônico, anotações da carteira de trabalho, parte de multas também, falsificação de carteira de trabalho. Olha só, trabalho aos domingos, né? Trabalho em feriados também. Embargo em interdição envolvendo estabelecimentos, obras. Redistribuição de aprovações burocráticas emitidas pelo extinto Ministério do Trabalho, hoje atribuições ao Ministério da Economia. Atualização do valor das multas. Trabalho aos sábados em bancos. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Alimentação, olha só, reflexo no salário in natura. E também nas gorjetas, perdemos mais uma vez a regulamentação das gorjetas do 457 letra A. Olha só, toda essa regulamentação perdemos. A gente teve em 2017 que a reforma trabalhista revogou e depois a gente tentou resgatar e perdeu de novo, né? Vamos lá, outros artigos envolvendo até o direito coletivo, estrutura sindical, penalidades do processo administrativo, fiscalização, autuação e imposição de multas. Olha só, pessoal, complexo, são reflexões extremamente complexas. A gente tinha esse 634A, que trouxe como se fosse uma padronização dessas multas administrativas, se perdeu. E continuou, e avança. Ó, todos esses temas. E aí vem, ó, outras legislações. Lei 605 de 49, regulamento do descanso semanal remunerado e feriados. Ó, outras leis alteradas também. Veja, até lei do rural. Veja, só para você ter ideia da complexidade que é esse tema. Seguro-desemprego, tá aqui. 8.036, que é a lei do fundo de garantia. Alterações. Juros em débitos trabalhistas, também. Participação nos lucros e prêmios, também. Olha só, pessoal. Previdência social, também. 8.213, que é a lei de benefícios. Disposições finais.
quantos artigos que foram revogados, presta atenção, que em tese voltam a viger. Olha só. Só para você ter uma ideia da complexidade que é o tema. Por isso que o vídeo quer trazer primeiras reflexões, como sempre. Estamos estudando muito, né? Olha só, pessoal. Vejam a complexidade dessa mini reforma trabalhista. Tudo isso. Lembra que ela tinha um escalonamento de entrada em vigor? E aí veja, 11 de novembro de 2019, publicada 12 de novembro de 2019. Então, voltando aqui para mim, a medida provisória 905/2019, que instituiu o contrato individual de trabalho verde e amarelo, e essa mini reforma trabalhista, vai, portanto, do dia 12 de novembro de 2019 ao dia 20 de abril de 2020. Nesse período, essa medida provisória produziu efeitos. E como eu disse, contratos entabulados, relações jurídicas entabuladas consubstanciam ato jurídico perfeito. Previsão constitucional, artigo 5º, inciso 36, interpretação sistemática, teleológica com o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, na advocacia vai ser muito difícil, também já temos consultas de clientes nesse sentido, e os magistrados, idem, tem a fiscalização também, Ministério do Trabalho, o ex-Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia, quer dizer, como lidar com isso. Período pré-MP 905, período MP 905 e período pós-MP 905. Tá? Agora, muitos dizem, como que fica a situação dessa impossibilidade, eu vou ler aqui, pedir a Vênia ler para vocês, da impossibilidade da redição dessa medida provisória na mesma sessão legislativa. Olha o que diz o texto, ó. Vamos lá, eu fiz questão de separar. Isso tá lá, deixa eu abrir direitinho, tá lá na nossa Constituição, tá aqui, artigo 62, pessoal. Então você que está acompanhando o vídeo, abra o artigo 62, e realmente nesse momento, muitos estão dizendo que a gente tem um momento, se dá para aproveitar alguma coisa positiva dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19, é que nesse momento a gente tem exemplos práticos e jurídicos de medidas provisórias com relevância e urgência. Então o próprio artigo 62 da Constituição Federal de 88 no seu caput traz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tivemos o prazo de 60 dias, por mais 60 dias, não houve a conversão em lei, teve o projeto aprovado pela Câmara, foi nos últimos dias para o Senado, e o próprio presidente Davi Alcolumbre disse que o tempo seria escasso para apreciar de maneira detalhada, e realmente é verdade, a complexidade, tudo que foi tratado pela medida provisória 905, e aí o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar, e houve um anúncio até pelas redes sociais, Facebook, Twitter, que ele gosta muito de fazer isso, sem entrar no mérito se tá certo ou tá errado, mas é uma verdade, é um modus operandi dele, né? Então tivemos aí uma revogação pelas redes sociais, e depois tivemos a publicação da medida provisória 955. E aí veja, né? O que se trata? O seu parágrafo 10 diz que é vedada a redição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Repetindo, que tenha sido rejeitada ou perdido sua eficácia. Então vamos aos debates. A mesma sessão legislativa é 2019, que foi a promulgação e a publicação? Ou é 2020, que foi o ano que perdeu eficácia? Ou que foi revogada? Esse é um primeiro debate. Muitos entendem que, como foi em 2019, poderia ser reeditado agora em 2020. Outros dizem que não, que como foi em 2020, não seria possível em 2020, sim só em 2021. Esse é um ponto. Outro ponto. Por que não soltar uma outra medida provisória mais consentânea, mais adaptada à realidade dos reflexos trabalhistas do coronavírus, do Covid-19? Aí seria uma outra medida provisória com liberdade de petição. Agora, outro debate que se instala. Não aconteceu nem rejeitada e nem perdido sua eficácia.
e simplesmente houve revogação pela medida provisória 955, que veio para isso. Percebe como o debate ele é complexo? E mais, o próprio texto diz no parágrafo 11 que não editado o decreto legislativo, a gente vai ler, a que se refere ao parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou a perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidos, é o que eu estou dizendo. E ainda para confirmar isso é teoria ou a tese do ato de perfeito, nós temos o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição. E o que diz esse parágrafo 3º? As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. O que a gente sabe que é muito difícil vir esse decreto legislativo. Então tá aí, pessoal, nesse vídeo eu fiz algumas reflexões sobre a medida provisória 955 e seus impactos práticos. Teremos muitos impactos práticos, não só disso, mas nesse verdadeiro microsistema de tutela jurídica trabalhista desse período de pandemia do coronavírus, do Covid-19. Mais uma vez agradeço a atenção, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, fé inabalável que tudo isso vai passar e até o nosso próximo vídeo.